Meus caros, e cá estamos nós para mais umas fresquinhas. Este foi o meu segundo vídeo, que o YouTube já cortou, a dizer que não são assuntos que interessem às pessoas, estes assuntos assim um bocado violentos e tal, mas eu já recorri e, como sempre, acabo por ganhar. Irineu Teixeira fala e mostra aquilo que era o que foi o motorista, o condutor que abalroou, que atropelou aquelas 16 pessoas, que a comunicação social se apressou a dizer, de cada vez que falava no assunto, eu achei isso muito estranho logo, apressava-se a dizer que era português. O condutor é português, o condutor é português, o condutor é português, sempre isto. Não é normal que isto aconteça quando há qualquer crime ou uma coisa qualquer, nunca dizem que é português, só dizem que é português quando é português. Portanto, é tal como quando é do Chega. Se fosse do Chega, diriam logo, o condutor é português e é do Chega. Se for de outros partidos ou de outras nacionalidades, não se diz nada. Eu achei estranho e realmente Irineu Teixeira hoje veio dizer e veio pôr os pontos nos is e veio explicar que ele não é português nada, ele nasceu em Angola, ele vive em Inglaterra, tem uma carta de condução inglesa que aqui alguém diz que é só uma learning, um documento está aqui a dizer que é provisório, chama-se Learner Driver, aplica-se a quem passou o teste teórico e não pode conduzir com a carta em lado nenhum, a não ser em Inglaterra. Portanto, mas ele conduziu aqui em Portugal, mas penso com uma carta angolana. Ele não é português, nem nunca esteve em Portugal, portanto ele vive em Inglaterra. É Irineu Teixeira quem o diz e quem o explica num vídeo longo que eu pus aqui, mas claro que não posso transmitir, senão cortam-me o canal por direitos autorais. Mas vejam que está aqui na minha página do Facebook. Tudo quanto disseram sobre o condutor é mentira, como é costume no jornalixo a que estamos habituados. Uma verdadeira vergonha de desinformação. E 66% das famílias em Portugal ficam sem dinheiro antes do fim do mês, revela barómetro da ONE. Ou seja, isto quer dizer, isto veio no Jornal Económico, isto quer dizer, na prática, que 66% das famílias portuguesas são pobres. Não venham cá com os 20, com os 18 e com os 17,5 e com os 18,1. Não, são 66%. Isso quer dizer, senhores estudiosos, seus doutores, seus mestrados, seus pós-doutorados, isso quer dizer que 66% das famílias dos portugueses são pobres, não chegam ao fim do mês. Têm que poupar, têm que tirar à bolsa, têm que deixar de fazer a vida normal para conseguir chegar ao fim do mês. Isso quer dizer pobreza. E por aqui se vê que nos andam a mentir há anos e anos e anos. Mesmo em Portugal, que tem um custo de vida mais baixo em comparação com os países mais ricos, e como tem que ser, eles também ganham o triplo, o quádruplo e o quíntuplo de nós ganhamos um terço, um quarto e um quinto, por exemplo, no caso de um alemão ou de um suíço, mesmo assim não chegamos ao fim do mês, apesar do nosso custo de vida ser mais baixo do que o deles, como é natural. Portanto, meus caros, se fosse comparado com a média da Europa, nós não éramos pobres, éramos paupérrimos, éramos miseráveis. Mas mesmo em Portugal, com a nossa baixa escala, com o nosso cada vez mais distanciamento relativamente à média, ao contrário do que nos dizem e do que nos propagandeiam os politicozinhos da treta, a verdade é que mesmo em Portugal, que já é um país pobre, nós somos os mais pobres da Europa. E, meus caros, vivemos nisto e recusamos-nos a ver o que está claro à frente de todos. Foram 52 anos de democracia? Não. Foram 52 anos de corrupção que nos levaram a isto. Os portugueses têm mesmo que abrir os olhos e deixar de acreditar nas fake news que nos dizem nas televisões, rádios, jornais e muito menos o governo. A diretora executiva do Sábado esteve na NAU para apresentar e analisar os principais assuntos e diz ela que o PCP convidou um grupo terrorista que é FPLP para a festa do Avante. É uma organização puramente terrorista e é a diretora do Sábado quem o diz. Claro que sim, eu já falei sobre isso em postos anteriores, são terroristas físicos que são convidados por terroristas ideológicos. O problema é que os terroristas ideológicos em Portugal têm 3 deputados, nas próximas eleições terão 0 ou 1, mas, infelizmente, os terroristas físicos de Gaza e de outros lados continuam a fazer o seu trabalho, infelizmente para todos nós e para a humanidade. Suspeito de atropelamento de Albufeira já está a ser ouvido. É mentira, não foi ouvido, foi apenas levado a tribunal para ser identificado. Nem sequer falou com o juiz, não estava lá juiz nenhum. Foi aquilo que eu disse há bocado no vídeo anterior. Será que havia ao menos algum juiz para o ouvir ou algum delegado do Ministério Público para o interrogar?
pelo menos nem uma coisa nem outra. Ele foi lá, entrou, alguém o identificou e foi-se embora. Amanhã é que irá ser ouvido. Portanto, amanhã já deverá haver juiz. Espero que haja também delegado do Ministério Público. E um gangue assalta 2 orivesarias em Almada e no Seixal e provoca um ferido. Os suspeitos estavam armados e, meus caros, a verdade é que assaltam 2 e só não assaltaram 3 ou 4 ou 5 porque não quiseram ou porque não existiam ali. Onde anda o Mai Robotoino e o seu excelente trabalho, como diz o Luís Monteverde. Andará ele a apagar os fogos agora com esta chuvinha, mas tem que andar de guarda-chuva e impermeável, como é óbvio. Deve ser isso que lhe está a acontecer. Governo alerta para o impacto de furtos e vandalismo na certificação da ferrovia Évora-Espanha. Mas para lá, o Governo alerta quem? Alerta aos portugueses? Alerta aos funcionários públicos? Os professores? Alerta quem? O Governo só pode alertar o Mai Robotoino, que foi a Roma ver o Papa e pedir chuva. Ele é que tem essa tarefa. O Mai que anda agora a apagar os incêndios do guarda-chuva impermeável, por isso é que não há incêndios. Vocês veem que não há incêndios, é porque o Mai Robotoino anda a apagá-los. Coitado, com o guarda-chuva e com o impermeável. É por isso que não há incêndios agora. Então, o Governo alerta. O Governo tem que se alertar a si próprio. E esse, não posso dizer o nome que agora me estava a ocorrer, que é Ministro da Administração Interna. É ele que tem que ser alertado e não os portugueses otoinos. E cá está, é angolano, conduzia com carta de condução angolana e tem outra carta inglesa, reside em Inglaterra, não tem nada de português, ao contrário do que se apressou a propagandear o jornalixo wokeizado. Cá está. Quem realmente cometeu este crime hediondo de ontem não era português nenhum, ao contrário de que todo o jornalixo se apressou a dizer que o condutor era português. O que é que eles ganham com isto é que eu não sei. E esta sim é uma tragédia que vai ficar na história por muitos anos, infelizmente, mas os aproveitadores das altercações bimbáticas já vieram a terreiro, já aproveitaram, a princípio não perceberam, mas passado 2, 3 horas já vieram aproveitar e dizer que foi se calhar, um glaciar que derreteu. Por causa das altercações bimbáticas, percebem, meus amigos? Porque a primeira versão, e que eu vi na televisão, foi que teria sido uma barragem chinesa que tinha ruído. Bom, mas é fácil de ver. A barragem chinesa, se já nem lá estiver, se já tiver sido soterrada pelo desprendimento de terras, é porque não foi a barragem. Agora, se só ocorreu depois da barragem estar destruída, é fácil perceber que foi a barragem. Portanto, isso é fácil de descobrir. Podem enganar as pessoas durante algum tempo, mas não vão enganar durante muito tempo. Mas realmente, a primeira versão é que tinha sido uma barragem, mas já se apressaram a dizer que não, se calhar, provavelmente, foi um glaciar, que nem sabem que glaciar é, que deve ter derretido por causa das altercações bimbáticas. Meus caros, hoje em dia o que interessa não é a verdade, é o que convém que seja dito que é verdade. E este amigo é realmente um poeta. Desemprego em massa, armas biológicas e outros riscos, os alertas de Bill Gates. Eu sou do tempo em que ele também alertava para coisas, mas o pior é que essas coisas aconteceram mesmo. Querem ver? Olha, este tipo é realmente muito curioso. Alertou sobre os perigos de uma pandemia. Recordam-se? Em 2015. E chegou à pandemia em 2019. Comprou milhões de ações da Big Pharma, das grandes farmacêuticas, e até chegou a ser o diretor de um conglomerado de farmacêuticas, chegou ele a ser o presidente disso. Bom, e foi tudo isso que ele fez antes de aparecer a pandemia. Explicou que todos deviam tomar as vacinas das grandes farmacêuticas, que entretanto as fizeram, de repentemente, em 10 meses, fizeram vacinas que demorariam 10 anos. Já estavam à espera de qualquer coisa, penso eu. E assim foi. Toda a gente tomou as vacinas, toda a gente gastou milhares de milhões, toda a gente, os Estados, porque as vacinas foram dadas gratuitamente. E agora, meus caros, o que é que acontece? Ele explicou também na altura que as vacinas eram obrigatórias e passaram a ser obrigatórias pelo nosso grande amigo Fauci da ONU. E agora vem falar dos perigos da IA,
portanto, da inteligência artificial e das armas biológicas. E eu já sei o que aí vem, meus caros, eu já sei o que aí vem. Eu tenho a obrigação de ter memória, portanto, eu já sei o que aí vem. Olhem bem para ele, que este é dos poucos que manda no mundo. Este e o Soros. Ana Abrunhosa não sabia da existência da empresa do antigo presidente do Iru. Ora, mas que empresa é essa? Aqui explica-se. A Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, revelou ontem, na reunião de Câmara, que não sabia que o antigo presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que é o Iru, Gil Leitão, tinha criado uma empresa no mês anterior a ter realizado um ajuste direto com o Executivo para a revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação, RMUE. Ela não sabia, mas agora ficou a saber. E todos nós também ficámos a saber. E o meu único comentário que tenho a esta pouca vergonha, meus caros, é o seguinte: isto não transanda à corrupção. Já não transanda. Isto fede, isto mata de cheirar tão mal. Não se aguenta o cheiro, a corrupção por todo o lado. A propósito, onde anda a PJ? Onde anda o Ministério da Administração Interna? Onde anda o mais robotoino? E aqui temos a verdade dos factos. O Chega é quem mais propõe e o PCP quem mais faz perguntas nas férias. Mas há aqui uma diferença. A diferença é que o Chega é o que mais propõe. Portanto, propõe, elabora as suas propostas e apresenta-as. Não faz perguntas retóricas, mas o PCP não faz isso. Põe-se a perguntar. Pergunta muito, mas não quer ouvir as respostas. E também ninguém lhes dá. A verdade é esta. É o cúmulo da utilidade para o Chega e da inutilidade para o PCP. A criminalidade geral aumentou no Porto e na capital. Capital é Lisboa. Luís Neves garante que está em curso o reforço, mas não diz para quando, não é? Diz assim: a criminalidade geral aumentou mais de 10% no Porto e cerca de 3% em Lisboa. Bem, isto com aquelas milhares e milhares de queixas que ninguém faz porque não vale a pena, que é o caso dos carteiristas, e muitas violações, as moças não fazem queixa, têm vergonha. Pronto. Já os crimes violentos e graves diminuíram, são justamente estes, aqueles em que as pessoas têm vergonha ou acham que é inútil fazer queixa. O Ministro da Administração Interna já fez saber que está em curso um plano para o reforço de meios no Porto e em Lisboa, mas não se compromete com datas, portanto é um plano apenas. Se o plano apanhar os bandidos, se o plano conseguir agarrar os meliantes, tudo muito bem, mas mesmo assim o plano ainda não está feito, está apenas em curso. Enquanto se faz e não se faz, são mais uns meses. Enquanto se põe em ação e não se põe em ação, depois é preciso meter mais gente, é preciso abrir concurso, são mais uns anos. E portanto isto daqui a 10 anos vai começar a ver-se uma diferença em Lisboa e no Porto, pelo menos enquanto este mais robotoino lá estiver. Cá está, já agora deixem-me mostrar-vos o mais robotoino aqui em grande plano. Eu tenho outro ainda melhor, é claro que isto é aí, que é ele no trono. Aqui está o Luís XIV, o verdadeiro Luís XIV, tenho pena que isto não dê para ficar maior, é o mais robotoino no seu trono, no trono do Luís XIV. Aquele que foi guilhotinado foi o 16. Ainda temos que esperar para aí mais 2 anos se a história se repetir. Meus caros, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.